Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Diogo. Eu espero que estejam todas e todos bem aí em casa e preparados para mais esse videozinho curto aqui explicando uma parte importante das ciências humanas nesse momento. Presta atenção então, que hoje nós vamos falar rapidinho sobre estratificação social. Poxa vida, que palavrão é esse, professor? Eu nunca ouvi falar de estratificação. Estratificação, se a gente pegar aqui no dicionário que eu estou olhando agora, nada mais é do que dispor em camadas. O verbo estratificar significa colocar em categorias, colocar em camadas, né? Então, se nós pensarmos em estratificação social, será que dá para encaixar com algum exemplo da nossa sociedade? Sim, né? Por quê? Porque quando nós olhamos, quando nós analisamos algumas notícias como essa aí, nós vemos que existem vários momentos onde nós nos deparamos com uma distribuição desigual de riquezas materiais, de status ou até mesmo de poder, né? Então percebe que isso daí é determinante em quase toda a história da humanidade. Toda a história da humanidade vocês podem perceber diferentes formas de estratificação social. E hoje o objetivo desse vídeo é entender um pouquinho melhor como a gente pode observar ela de forma crítica. Tudo bem? Então, pessoal, quando nós falamos de estratificação, nós temos que ter em mente que ela é sistêmica, porque ela faz parte do funcionamento da sociedade e ela é determinante na estrutura do modo de produção daquela sociedade. Então, quando nós pegamos, por exemplo, uma sociedade escravista, né? Essa sociedade escravista ela tem uma divisão bem clara entre senhores e escravos, e toda a sociedade vai girar em torno dessa divisão. Todas as relações políticas, as relações econômicas, as relações jurídicas são pautadas nesta relação de senhores e escravos. A mesma coisa, por exemplo, se nós pegarmos o exemplo das sociedades estamentais, que eram presentes principalmente na Europa medieval. Na sociedade estamental, o que nós temos de muito presente é uma divisão entre clero, nobreza, pessoas livres e servos, né? E nessa divisão bem clara da sociedade medieval europeia, o que existe é uma divisão de valores onde existe pouca mobilidade social e tudo vai girar em torno dessa divisão, em torno dessa estratificação, né? Riquezas, status, poder, como eu já tinha dito antes. E qual é o tipo de estratificação social predominante no mundo que nós vivemos hoje, pessoal? Exatamente, são as famosas classes sociais que nós ligamos na televisão, aparece, que você abre um jornal, aparece, que você abre a internet, aparece. Por quê? Porque as classes sociais elas determinam quase todas as ações de um sistema de produção capitalista, né? Então percebe que existe uma desigualdade ainda, uma desigualdade de acesso a bens materiais e a bens simbólicos, como acesso ao lazer, acesso à cultura, mas essa mobilidade social está presente, coisa que não era frequente, por exemplo, numa sociedade estamental, numa sociedade escravista. E esse sistema de classes sociais, ele vai estar surgindo a partir do século XVIII, do século XIX, com o avanço do capitalismo industrial, herdeiro dessa revolução industrial. Tá bom, professor, agora eu já sei que num sistema de produção capitalista, que é o mundo onde nós vivemos, existe classes sociais. Mas como eu consigo determinar o que é uma classe social? Será que existe algum autor que me ajuda a entender um pouco mais disso? Sim, gente, sim, existem dois. E nós veremos hoje esse aqui, que é o Max Weber, né? E eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho o autor que nós veremos nesse outro bimestre. Então, olha, vai ter novidade aí na telinha de vocês. Então, quando eu falo do Weber, o Weber ele vai dizer que as classes sociais elas são baseadas na condição econômica, na condição política e na condição social daquele grupo, né? E daqueles que convivem naquele grupo. Então, as classes sociais elas são dadas de acordo com essa distribuição, né? Essa distribuição de poder político, de poder social e de poder econômico. Então percebe que existe um estilo de vida bem específico em cada classe social e esse estilo de vida vai determinar como as pessoas, como os indivíduos daquela classe devem se comportar, quais devem ser os desejos deles, quais devem ser os objetivos que eles devem seguir, né?
Então percebe que esse estilo de vida, esse status que o Weber vai denominar, ele vai ser importantíssimo para se organizar enquanto classe social. Então não é só a grana que importa, mas também é o status que está atrás de cada ação que nós vamos tomar, né? Então, por exemplo, acesso às artes, acesso a teatros, acesso a viagens, isso daí dá um status social para aquele grupo, um prestígio, como o Weber vai falar, mas também uma relação política também, que envolve como nós convivemos com os nossos pares dentro daquela classe social, né? Como nós somos capazes de influenciar a opinião pública daquela classe social. Então percebe que para o Weber, além da renda, além da grana, existe outro fator, que é o fator simbólico e o fator político. Esses são os três fatores que vão determinar o que é uma classe social para o Weber. Legal, professor. Consegui entender um pouco mais dessa ideia de classe para o Weber, que é uma ideia um pouco mais ampla, uma ideia que envolve também status, que envolve poder político, que envolve poder econômico. Beleza, bacana. Mas você tinha falado de um outro autor. Pois é, pessoal. Esse outro autor, nada mais nada menos, é esse aqui, olha. Karl Marx. Grande filósofo alemão, que nós veremos com mais detalhes também nas próximas aulas, mas bem brevemente, para apresentar ele para vocês, qual é a principal ideia que ele tem sobre classes sociais nesse sistema capitalista de produção. Ele vai dizer basicamente o seguinte, que nesse mundo capitalista que nós vivemos, existem duas classes. A classe que é dona dos meios de produção, ou seja, dona das fábricas, dona das indústrias, dona dos materiais, dona das máquinas, né? Que é chamada de classe capitalista, ou burgueses. E do outro lado, existem os proletariados, os proletários, que são aqueles que não têm posse das máquinas, que não têm posse das indústrias, mas têm uma coisa muito importante chamada força de trabalho. E nesse mundo capitalista, essa pessoa que tem a força de trabalho, que é a grande maioria das pessoas, ela vai oferecer essa força de trabalho para realizar uma produção de um computador, ou realizar uma produção de um carro, ou enfim, na fábrica deste capitalista, para receber em troca um certo dinheirinho, que se chama salário. Né? Nós veremos tudo isso com mais detalhes nas nossas próximas aulas, mas percebe que para o Marx, a condição que é dada na classe social é uma condição material. Por isso que se chama o pensamento marxista de pensamento materialista. Porque ele vai falar basicamente que essa ideia de poder simbólico, ou então de poder de status, de poder político, ela está em outra etapa. O que importa mesmo é essa relação de trabalho para o Marx, mais do que para o Weber. Para o Weber existem outras esferas de valor que vão dar poder para as pessoas. Para o Marx, o que basta é a condição de trabalho, são essas relações de produção. Beleza? Então eu espero que tenha dado para entender. Larga o like aí, ativa o sininho, comenta se não deu para entender. E eu vou comentar nas próximas aulas com vocês mais sobre essas ideias, tá bom? Tchau, gente. Bons estudos e se cuidem. E até a próxima.